tá seguindo a gente aqui na Blasteds, muito obrigada mais uma vez pela participação, de estar, né, nos acompanhando. Você que eu tenho certeza que já está nos seguindo no Instagram, no YouTube. Agora a gente tem também um canal de cortes, porque às vezes acontecem algumas coisas esquisitas aqui, como o Ricardo olhando e girando o copo do café nesse momento. Mas eu quero então apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Silva. E aí, galera, como é que vocês estão? Tô muito bem aqui, eu agradeço o convite logo de cara. E é isso, vamos falar. Obrigada, viu, Ricardo? Pra quem não conhece o Ricardo, eu quero dar um spoiler leve. É o novo milionário do pedaço. Criador do Vida de Assessor. Vida de Assessor, Vida né? de Assessor. O outro que é a Escola do Assessor. Um é Vida de Assessor e o outro é Escola do. Eu não sei por que eu fiz isso. Você pra confundir. Vida de... Ok. E aí, então, criador... Ricardo, que foi agente autônomo de investimento por muito tempo, pegou acho que aquela segunda onda do mercado de agentes autônomos. Exatamente. Né, Ricardo? A primeira foi aquela que era parecido com o corretor, né? O corretor imobiliário. Tipo, era só ações e trabalhava com corretagem direto. Aí peguei a segunda onda, que foi de 2010, 2011 pra frente. E aí foi a onda que já começou o XP e tal, Peguei uma época ainda da ICAP, que a XP tava crescendo, aí depois eu entrei na XP. Mas foi a segunda onda, assim. Pra você que quer entender um pouquinho mais desse primeiro, segundo, terceiro, quarto, dessa enxurrada de onda tipo Covid, você pode assistir o episódio anterior a esse, que é com o Alfredo Sequeira, que é um dos fundadores do AIS Livres. Sim, é o fundador. Ele é um dos fundadores do AIS Livres e a gente falou muito sobre profissão de agente autônomo, regulamentação e por aí vai. Porque com o Ricardo eu quero falar sobre ganhar dinheiro, porque é o cara eu acho que que aprendi. Entende. Acho que eu aprendi um pouquinho. Aprendeu, né? Aprendi. A gente tá aqui galgando, a gente queria ser assessor dele, mas alguém já passou na frente. Hoje eu vim conversando disso no carro com o Lê. O Lê, pra quem não sabe, é meu videomaker, tá? O videomaker lá no Vida do Assessor. Meu não, né? Do Vida. E aí a gente veio conversando justamente disso, como ganhar dinheiro. Você me deixa magra, viu? Nessas suas filmagens. E aí, o que eu acho muito bacana, eu conheci o Ricardo já direto no Instagram. Você começou no Instagram, Rick, ou você começou em outras plataformas? Não, foi no site. Eu comecei com o site, então eu comecei tipo blog? Um blog, Comecei com um blog, e aí eu escrevi lá, vidadeassessor.com.br, criei um blog lá na internet, tipo... Primeira coisa que eu pensei foi assim, vou pesquisar no YouTube como criar um site. Eu não sabia muito bem como criar. E aí fui lá, soube que era no WordPress e tal, aquela coisa toda era mais simples. Dava pra gastar muita grana ou gastar pouca grana. Pra ganhar grana a gente começa gastando pouco, né? Então não vai gastar o dinheiro que não tem, basicamente. Eu tinha, mas eu não queria gastar. Era basicamente isso. Você então Deu é um dono de Thaís. vaca. Isso, é isso aí. De Thaís. Quem não conhece a Thaís nossa... Assessora. Assessora ou não? Diretora educacional, assessora, sócia, tá Aspone, eu queria faz falar tudo. o que é assessora, mas é como ela é uma pessoa que faz tudo, porque ela é mão fechada, ela quer ganhar mais dinheiro pra poder economizar mais, né? Exatamente. E agora a Thaís também tá no clube da T2 Educação. É verdade, eu tá vi lá ontem. dando aula, um negócio assim. Tiagão fez Fenomenal. a melhor contratação do mercado. Também acho. Sensacional, né? Também acho. E que eu tava falando mesmo, esqueci. Você tava falando pra ganhar grana, gastava pouca grana, precisava aprender a mexer no site, aí você entrou no YouTube. Boa. E aí eu fui e criei, eu pensei, como que eu vou criar um site barato, de graça? E aí tinha o WordPress, que é de graça. E aí eu fui, digitei lá o WordPress, tal, entendi como é que criava, criei um site, fui lá naquele registro BR, coloquei lá, Vida de Assessor, será que já existe? Aí não tinha, muito baseado em um que era Viver de Blog. Tá. Viver de Blog é um cara que ensina também como criar blogs. E aí eu falei, vou usar isso aqui, essa ideia dele. E aí comecei a usar a ideia dele como Vida de Assessor. E aí comecei a escrever textos. Por quê? Porque como eu tinha escritório, eu pensei, eu tenho que ter textos, porque as pessoas que vinham fazer entrevista no escritório não sabiam nem o que era ser assessor, não sabia nem o que era ser agente autônomo, achava que era CLT, achava que era PJ, achava um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem que abrir MEI, não tem que abrir MEI. Aí eu falei, cada pergunta nada a ver, vou criar um site e explicar, responder. Ao invés de ficar respondendo pra todo mundo, eu respondo no site. Você marca a entrevista e fala pro cara, entra no site antes de vir. Mas foi isso mesmo. Meu sonho. Quem fazia entrevista lá na época era a Monique, ela adorava. Ela falou, agora tá muito melhor, porque ele chega aqui, pelo menos ele já sabe o básico. E aí cortava um tempo de entrevista, porque a entrevista do agente autônomo, você sabe bem disso, metade da entrevista é ele nos entrevistando e a outra metade é a gente tentando entrevistar ele, né? Metade é bem, assim, otimista. Boa, né? Tranquilo. Eu também achei.
É que eu não queria falar mal da galera, mas basicamente 70%. E eles ficam perguntando muito, então eu falei, pô, eu preciso criar um site para responder essas dúvidas, sem pretensão nenhuma de, eu preciso contratar gente, era basicamente para responder as dúvidas deles. Aí depois eu fui pro podcast, foi podcast porque o Tigas é, como eu chamo carinhosamente, o Thiago Negro, porque é meu amigo e tal. E aí eu fui e falei, pô, liguei pra ele e falei, Tigas, cara, o que você tá achando do site e tal, dá uma olhada lá. E ele falou assim, acho que você precisa criar um podcast, você fala bem, você é comercial e tal, acho que vai ser bom. Eu falei, tá bom. Só que não foi um podcast como esse daqui, que a gente grava falando com alguém. Eu peguei o microfone, o Zoom e ficava gravando eu mesmo, falando. Era um monólogo. Um monólogo. Tipo, exato. Você fazendo uma sessão de terapia. Exato. Sozinho. E é bom, é bom. Louco. Às vezes eu xingo, às vezes eu falo, um monte de coisa que... Depois o pessoal ainda curte. Eu falo, caramba, o pessoal gosta de me ver, às vezes, xingando as coisas. É legal. A galera gosta de umas... de ver alguém muito bravo, assim, né? Alguém dando risada, enfim. E aí foi legal, porque eu criei o podcast, aí em menos de 3 meses já tinha mais de 10 mil audições. Eu falei, nossa, esse negócio é legal, cresce. Aí fui pro YouTube, aí do YouTube começaram a me pedir, pô, tem que ter... O Lê já foi pro YouTube com você? Não. Nessa ainda não. Não, eu que editava. Era você com uma Cybershot. Era quase isso. Era quase isso. Mas já tava um pouquinho maior. Kaká, coloca na edição, que é uma Cybershot, porque muita gente, inclusive você, não deve saber o que não é. Deve saber. Nossa, era o meu sonho. Mas era uma Canon. Canon já, porque a gente já tinha tido um outro canal lá atrás, junto com o Thiago e tal, que era do Primo Rico, e a gente criou um outro. E aí eu já filmava com essa câmera já. Então o Thiago foi embora, mas deixou a câmera, pelo menos. Não, pior que não. Ele levou a câmera dele. Filho da puta. Cusão. E aí ele levou a câmera dele, mas a câmera que tava lá no escritório, a gente comprou uma e ficou lá. E aí essa daí eu comecei, depois que eu tava gravando isso, eu falei, pô, vou usar ela, porque não tava sendo usada, e fui gravando. E aí a galera começou a pedir aulas, que tinha que ter aulas ao vivo e tal, e aí começou a crescer, começou a criar cada vez mais espaço. E aí isso me ajudou muito na contratação de assessores. Só que chegou um determinado momento que eu falei, pô, isso daqui tá se tornando meu propósito, ensinar pessoas, muito mais do que eu liderar pessoas efetivamente. Então eu migrei de líder para mentor, basicamente foi isso. E aí ficou em todas essas redes aí, Telegram e tudo mais lá. Então hoje você tá presente no YouTube, no podcast. Seu podcast tá onde? Tá principalmente no Spotify, mas nessas outras tipo do Google, da Apple também tá lá. Só não tá no Deezer, porque o que eu subo hoje é concorrente, né? Então fica só no Spotify. Mas YouTube, Spotify, canal no Telegram, que mais? Instagram. O Instagram, você tinha perguntado sobre o Instagram. O Instagram, ele foi logo depois do site também, porque eu falei, pô, se eu tô postando no site, era meu Instagram pessoal. Que é uma dúvida que muito assessor tem. Ele fala, pô, eu faço meu Instagram, um outro Instagram profissional ou eu continuo no meu pessoal? E só que eu pensei, pô, quantas pessoas que são do meu network, da minha amizade, que já me segue, quantos será que gostariam de se tornar assessor? Se tiver tá melhor do que eu abrir um outro do zero. Então eu vou começar a postar os textos aqui. Aí tudo que eu postava o texto, eu pegava e postava no Stories e falava, galera, texto novo. E aí isso começou, e eu colocava as hashtags, né? Assessor de investimentos, mercado financeiro e tal. Começou mais pessoas me seguir. Você fez algum curso? Não. Nenhum curso. Nessa época, não. Aí, mais pra frente, foi eu fiz. Depois. Eu vou pegar um café aqui enquanto você vai falar. Pega o café. Aí o café acaba, né? Se acabar agora... Então, o que eu acho sensacional, assim, e aí se eu falar merda, vocês me editam pra não ser bloqueada. Cancelada, né? Então, você tá falando que, assim, você não sabia nada... Você quer não, esse obrigado, negócio aqui? Não, porque saudável. ele é psicopata. Diz que saudável. quem toma café sem açúcar é psicopata. Eu acho que é saudável. Eu também tomo sem açúcar. Então, saudável. Aquela que dá aquele olhar psicopata. Que você não sabe nada e você tá pobre, porque ele agora é milionário, porque você é preguiçoso. Porque você entrou lá no YouTube, aprendeu a fazer o site, aí você fez o site, então você já tinha um conhecimento na área. Talvez você não fosse o melhor, mas você se propôs a colocar lá e se tornar o melhor. Eu acho que eu não sou o melhor, nunca fui. Melhor assessor eu acho que nunca fui. Tipo, de falar assim, o melhor assessor do Brasil. Teve gente já que me chamou assim no Instagram e eu corrijo. Eu falo, não, cara, eu não sou o melhor, eu sou o melhor mentor. Isso eu posso falar. O melhor mentor eu tenho certeza. Agora, o melhor assessor, eu acho que tem vários outros que eu não é nem justo eu falar um negócio desse. Você é maluco. O jeito que eu criei minha base foi totalmente diferente de muita gente que tá chegando agora. Então, não acho que fui o melhor assessor. Eu fui um dos melhores...
talvez em resiliência, em características. Mas o melhor assessor, acho não, tenho certeza que não. Quem é o Ricardo? Vamos falar assim, da onde veio, do que se alimenta, né? Tá, vamos lá. Eu até gravei isso no podcast da T2, também foi assim, a gente começou, nossa, eu também era de lá, eu também conhecia e tal. Morava na Brasilândia. A Brasilândia é uma região pobre, Zona Norte de São Paulo. São Paulo. Quase chegando na Zona Oeste, já que Zona Norte mesmo é Santana, né, e tal. Mas ele é Zona Norte, Zona Oeste, quase. É uma comunidade, né? É uma comunidade, é favela e tal. E eu morava lá, mas eu morava numa casa bem bacana. Tipo, não era uma casinha, tipo, de falar assim, era uma casinha lá no meio da favela e tal, ó, coitado, que pobrinho, né? Você era o rico da favela. Era tipo isso. Se tinha um destaque na favela, era minha família, era isso. Então, mas não era a família do traficante, né? Porque geralmente na comunidade você tem o traficante, aquela família que... Exato. Não, nunca caí nessa, graças a Deus. Mas conhecia todo mundo e tal, porque morava ali, jogava bola ali e tal. Tinha o lugar do Criança Esperanças lá, que a gente jogava bola e tal. Tudo eu conhecia lá. Mas eu não era, tipo, o pobre de falar assim, nossa, passei fome. Não tem esse storytelling na minha vida, não existe. Tipo, passei fome, nossa, que desespero e tal. Não teve isso. Morava numa casa que era um sobrado, 2 andares, sensacional, muito boa. Só que o bairro era ruim, era pobre. Então a gente falava, pô, eu não conheço ninguém aqui que eu poderia prospectar pra me tornar assessor, por exemplo. Então eu comecei dali. A não ser o traficante. A não ser o traficante. Que não podia, porque ia lavar dinheiro. E aí eu ia ter que delatar ele e eu ia ser legal, E aí eu falei assim, pô, daqui de onde eu tava, como que eu vou crescer? Esse era o Ricardo, esse era o problema que eu vivia naquela época. Era 2007, 2008. Então eu morava na Brasilândia. Mas tipo assim, você estudou ali na região, colégio público, seus pais também, faziam o quê? Eram no mercado financeiro? Meu pai... Aqui eu gosto de ir bem. Não, vamos a fundo. Meu pai, ele é eletricista. Minha mãe, ela fazia administrativo de uma empresa que era uma ONG que chamava Promove. Lá na época também, que ficava ali na mesma quebradinha que a gente morava. Então, o meu pai não tinha conhecimento financeiro, minha mãe também não tinha conhecimento financeiro, mas meu pai sempre foi muito empreendedor. Ele sempre teve essa veia. Então eu falava, pô, eu também quero ser empreendedor. Só que meu pai colocou na minha cabeça, não, você tem que trabalhar numa grande empresa, você tem que trabalhar numa multinacional e tal, não sei o que, aquela coisa toda. O seu e 90% dos pais. 90% dos pais falam isso. Agora assim, eu não posso perder a piada, o time. Foi um choque pro seu pai ver onde você chegou. Boa piada. Que merda. Não, pior que não. Ele foi que aceitou depois. Minha mãe foi mais choque. Minha mãe falou, pô, por que você não vai trabalhar no tradicional, né? Que nem a faculdade, eu abandonei. Eu fiz a faculdade até o 4º ano. Eu sempre tive isso. Eu fiz a faculdade até o 4º ano. Chegou no 4º ano, eu falei, não quero mais. Que faculdade que você fez? Administração. Onde você fez? Na Uninove. Aonde? E daqui a pouco eu falo, tava na sua sala. Não, você ia me conhecer. Eu era a chata, galera. Não, você não ia saber, né? Eu fiz na Vergueiro. Não, eu fiz no Memorial ali da América Latina. Tá. Então eu fui lá só pra apresentar TCC. Então, não cheguei nem na fase do TCC. Tipo, eu fiz um pouquinho o estudo ali do TCC e tal, ia começar. E eu peguei e falei, não vou fazer mais. E aí todo mundo, você é maluco, você é louco, por que você vai largar? É isso que garante o trabalho e tal. Eu falei, justamente por isso, porque eu já tinha lido o livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu falei, se eu me garantir, eu vou sentar em cima disso e eu vou virar um bancário qualquer, eu já gostava do mercado financeiro, já trabalhava. Eu era administrativo de um agente autônomo que era da Valpires na época, que nem existe mais a corretora. E eu era administrativo lá. Então, eu queria trabalhar no mercado financeiro por isso. Só que eu falei, se eu terminar a faculdade, eu vou sentar nessa faculdade e vou ficar lá depois num banco, em algum lugar, ou sei lá. E que se você faz isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Como psicólogos falam que vira meme. É sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem problema. Só que pra mim, eu sabia que isso ia me impedir de crescer. Não é assim que eu vou crescer na vida e tudo mais. E o meu sonho era mais ou menos assim, Dani, sendo muito sincero. Era tipo uma casa, eu olhava uma casa e pensava, tem que ter um gramado, um dog, eu e minha esposa. Eu não pensava muito no filho, mas se tivesse ali também, tranquilo. Hoje eu não tenho. Mas você já namorava na época? Não. Então você já queria casar. Ai, que lindo, um homem com sonho de casar. E aí eu pegava e ficava pensando, pô, eu só quero uma casa dessa. E pra ter uma casa dessa, eu sei que ia custar em torno de 3, 4 milhões. Então eu falava, no mínimo eu tenho que ser milionário. Então esse sonho eu já tinha desde lá de trás. E eu pensava, se eu sentar em cima da faculdade ali e pensar num trabalho que eu vou ganhar 6, 7 mil reais por mês, eu acho que eu não vou crescer. Eu acho que eu não vou ter essa gana de continuar crescendo. Agora, se eu estiver passando um certo perreio, vamos dizer assim, não tiver a faculdade,
que foi o que aconteceu, eu não vou sentar em cima disso. Eu vou me virar para ser empreendedor. E foi o que aconteceu. Então, dali em diante, eu me tornei empreendedor e foi um choque mais para minha mãe do que pro meu pai. E meu pai até pensou, faz sentido o seu caminho. Mas eu acho que você poderia se formar, né? Só pra terminar. Só, né, pra ter um... já que você foi até ali, não seja tonto. Aí, e o CFP, mesma coisa. O CFP eu estudei tudo e eu falei, não quero passar na prova. Só quero ter conhecimento. Tenho 32. Velho? Novo? É mais novo que eu. Então não pode chamar de velho. Não dá. Né? Seria ruim. Seria bem ruim. Então. Aí, morando na Brasilândia, então voltando lá em 2007, 2008, a crise do mercado financeiro, eu tava já no mercado financeiro. Nessa época aí, meu pai começou a me incentivar e falou, pô, vai mais a fundo. Era para me formar em 2011 para 2012. E chegou 2011, foi onde eu larguei e virei agente autônomo. Então todo esse momento aqui foi o primordial para eu poder ter essa virada de chave e não seguir para um banco, porque eu já estava na corretora, trabalhando como CLT. Uhum. Então foi interessante para eu não virar. Então você já conheceu o mercado de agente autônomo ali através da corretora mesmo, porque já tinha... Só que quando você conheceu era o modelo brokeragem, né? Era o modelo de operação. Foi ali que eu conheci o Thiago Nigro, foi ali que eu conheci outros assessores, tipo, que já era agente autônomo e tal. Conheci Caramba, qual é o nome dele? Agora até esqueci. Enfim, daqui a pouco eu lembro dele. Mas que por um acaso ele é tio de um cara que hoje tá lá dentro de outro escritório que eu conheço e tal. E, cara, pessoas muito próximas. Eu esqueci, toda hora vem o nome e esqueço. Mas enfim... E foram eles que me impulsionaram. Isso pode ser a idade. Do jeito errado, eu acho que é a idade. Ginkgo biloba às vezes ajuda. Eu acho que não, acho que já não... Passou o tempo, já foi. Só se restaurar o neurônio. Eu fui no neurologista semana passada que eu falei que tava com medo de estar com Alzheimer precoce. Sério? Eu tenho esse medo aí. Eu esqueço muitas coisas. Acho que a gente Mas minha esposa fala que é o contrário, ela fala que é ansiedade, e a minha psicóloga já falou isso. Tem um psicólogo. Na verdade, o assessor tenha um psicólogo, não tem outra opção. Tem que ter. Tem que ganhar dinheiro e já separar o dinheirinho dele ali. E aí, Júlio Mora, lembrei do nome dele. O Júlio Mora foi o que me impulsionou a me tornar assessor, do jeito contrário. Ele falou assim, Ricardinho, faz o seguinte, cara, porque eu fui conversar com ele e falar, Júlio, ele que me colocou dentro da TOV, que era uma corretora também, que já não existe mais. A maioria das corretoras daquela época não existem mais. E ele pegou e falou pra mim assim, Ricardinho, não vira agente autônomo. E eu fui, mas eu quero virar. Ele falou, não, cara, não vira agente autônomo porque não dá mais dinheiro, porque hoje tem que confirmar a ordem. Era uma época que não confirmava a ordem, você só boletava o cliente sem confirmar. A vida era fácil. Nossa, devia ser uma maravilha, né? Uma zona. E os caras ganhavam muito dinheiro. Imagina, não precisava confirmar a ordem. Uma base de 10 milhões, ele fazia 100 mil. Era coisa absurda, assim. Isso foi que ano? 2009 para 2010. Você sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima da família que quebrou nessa época. Que o operador provavelmente fazia coisa... Ele era o cliente. Porque eu ia falar, difícil sendo assessor ele era nessa o cliente. época. É muito louco isso. Que sinistro. Mas enfim, ele pegou e falou pra mim, não vira por conta disso. Porque não se confirma mais, vai ter que começar a confirmar a ordem no telefone. E aí as ordens vão diminuir. Eu tirava 100 pau e agora eu tô tirando 10. 10 pra mim tá ótimo. Isso é pobre? Eu quero então. Aí ele falou, não, cara, não faz isso e tal. Vai diminuir cada vez mais. Vira advogado. Não vira agente autônomo. Vira advogado, sensacional. Aí eu falei, cara, por que advogado, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, não, eu acho que não faz sentido, eu vou virar agente autônomo. E aí virei agente autônomo e comecei a crescer. No primeiro ano, que até hoje, qualquer agente autônomo que vira no primeiro ano, você só come grama. Então eu pensei, acho que ele estava certo. Eu acho que eu devia ter virado advogado. Só que aí no segundo ano eu já falei, não, ele não tá certo. Eu comecei a ganhar uma grana. E assim fui crescendo, tá? E depois tive uma passagem pelo banco ainda. Passei 2 anos no Santander e depois então voltei. Tipo, você foi, mas você ainda fez aquela belíssima coisa de tipo, desisti dessa merda, vou pro banco. Exato. Aí você entrou no banco, você falou que bosta que eu fiz. Exatamente. Mas ainda se agarrou nos seus benefícios e segurou 2 anos lá. Segurei 2 anos lá. No Santander. Não consegui, no Santander. Não consegui, se eu tivesse faculdade, talvez eu tivesse continuado lá e hoje eu tivesse sendo justamente a pessoa que hoje eu treino. Que é de trabalhar a mentalidade dela pra fazer essa virada de chave. E não foi, porque durante esses 2 anos eles falaram, você tem que ter a faculdade. O que eu fiz? Pra entrar lá, eles falaram, você tem que ter faculdade. Isso foi em 2013. A minha faculdade deveria terminar em 2012. Então, como eu não tinha terminado, o que eu fiz? Reabri a matrícula, só pra entregar pra eles o boleto, pra mostrar pra eles que eu tava matriculado.
Nessa que eu mostrei o boleto, eles falaram, pode entrar. Ligeirinho você, né? É lógico. E que ano foi isso? 2013. 2013 pra 2014. Aí eu cancelei. Cara, mas você ainda entrou no banco em um ano que a gente tava começando a crise, que a galera tava sendo mandada embora. Exato. Então, eu devo ter entrado na vaga de alguém que foi mandado embora, talvez. Provavelmente. Alguém que diminuiu o salário. Exato. E aí eu falei assim, pô, vou entrar. Entreguei o boleto, passei na CPA 20 lá, em menos de 2 semanas tinha passado. Aí entrei, comecei a trabalhar na mesa de operações de renda variável, não foi como gerente. Ah, tá. Fiquei lá... Que era naquela sala de ações, sala né? de Que o banco ações, tinha? exato. Fiquei lá 2 anos e aí eles começaram a me cobrar, tipo, pô, e aí a faculdade? E aí eu falei, pô, não, eu não terminei ainda e tal. E eles falaram, não, cara, você tem que terminar. Eu falei, então, é que eu acabei tendo que suspender e tal. Eles, pô, mas a gente paga Você foi sabonetando. Só que chegou um tempo que não rolava mais. E aí eu falei, bom, agora eu vou sair do banco. E aí saí do banco e voltei pro agente autônomo. Aí foi onde eu voltei pra sociedade com o Thiago Negro de novo. Você voltou pro mesmo escritório que você tava. O que eu gosto do mercado de agente autônomo é que ele não é tão rancoroso quanto... Assim, depende. Depende, tem uma galera que tem um ego, assim, bem pesado. Mas ainda existe essa possibilidade, né? De sair, puta, cara, vi lá fora, não era tão legal, deixa eu voltar. Mas sabe o que eu acho que é, Dani? Porque os escritórios, eles precisam muito mais que o banco. Eu acho que essa é a real. Porque o banco, ele não precisa tanto das pessoas, porque qualquer pessoa está disposta a receber o que eles estão pagando. No escritório não é assim. No escritório, o escritório também precisa do agente autônomo, tanto quanto o agente autônomo precisa de um escritório. Tanto que, pô, vários escritórios ficam me chamando pra, pô, vamos fazer parceria pra contratação, não sei o quê, blá, 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 porque o escritório tá precisando. Aí uma pessoa dessa que foi pro banco e fala que vai voltar, brilha os olhos. Que ele fala, bom, vai voltar com uma base. Mal sabem eles que muitos dos bancários acabam não voltando com base nenhuma, né? Não sabe nem o nome do cliente porque não fez esse contato direito. Então esse é o problema. Mas eu acho que é por isso que os escritórios aceitam trazer o funcionário ou o assessor de volta e falar, não, vem que os braços estão abertos e tal, e tamo junto. Eu acho que é isso que acontece. Mas eu gosto do esquema do escritório precisar das pessoas e tanto quanto as pessoas precisam do escritório, porque fica uma coisa mais fair. Sim, muito mais justo. Sim. Eu acho que quando o relacionamento flui, onde ambas as partes, né, se entregam, tem ética, tem gestão de expectativa, é isso aí. Acho que não tem que rolar probleminhas, picuinhas, mimimis, né? Porque a gente fala muito isso no escritório, que para o assessor crescer, ele precisa do escritório, mas para o escritório crescer, ele precisa do assessor. E aí é uma consequência. Fala-se muito de equity, né? Você pegou ainda esse movimento do equity? Peguei. Foi o meu momento maior foi aqui, nessa parte que a gente falava muito de equity. Porque antes de 2015, antes de 2015 não se falava muito de equity, de participação e tal, não falava muito disso. Depois que a XP começou a crescer por conta disso, aí todos os escritórios, peraí, a gente também pode fazer com que as pessoas engajem. Porque o grande problema do assessor naquela época é por que eu vou continuar no escritório A se eu posso também estar no escritório B com um percentual de repasse maior. Né? Então era muita folia do repasse. A briga do repasse. Depois começou, como que eu faço para segurar um assessor? Aí virou o negócio de equity, que foi de 2014, 2015 pra frente. Aí foi onde eu peguei. Eu peguei esse movimento, eu trabalhei em Voldemort, né? O escritório que não deve ser nomeado. Ah, tá. Eu já ia perguntar que escritório que é esse. Eu não lembro. Tá. E aí, eles já tinham... Eles tentaram implementar, porque é muito complicado, né? O empreendedor, eu acho que... Onde pega mais é que o líder de escritório, ele tem uma cabeça mais empreendedora na maioria das vezes. Sim. Na maioria das vezes. E aí ainda existe uma visão muito centralizadora, como é qualquer outro negócio. Mas o mercado de agente autônomo é um dos únicos que não funciona com a centralização, né? Quando o cara quer ser dono único e ser o cara, ele não vai, né? O negócio não vai. Exatamente, não vai. Não adianta, tipo, eu sou... o dono, eu sou o sabichão e todo o resto é bosta, vamos dizer assim. Não adianta. Essa época que já passou, tipo, é de 2015 pra trás, eu acho, 2014 ali pra trás. Tinha muito isso, de, tipo, cada um tinha seu escritório, cada um ganhava o dinheiro do seu jeito, só que depois começaram, o pessoal começou a entender, precisa ter um certo valor pro assessor estar aqui dentro. Antes, eu acho que se segurava muito pelo repasse. O meu repasse é maior do que o escritório X, então por isso você fica aqui. Aí depois começou o negócio de equity. Você tem equity. E depois, agora, eu acho que tem a onda aí dos contratos. Que
que eu não concordo muito, que é o jeito, é o pior. É o pior. Porque equity é o melhor jeito de você segurar alguém, que é tipo aquele negócio, aquela máxima do gado, né? Você coloca o gado aqui, o pasto tem que estar verdinho e tudo aberto, e ele fica por conta do pasto. O contrato, ele colocou a cerca em volta do pasto, até tem a cerca, a grama que é verdinha, mas só que É ele uma grama bem meia boca, né? Exato. É aquela grama bem engana-trouxa. Bem engana-trouxa. Né? Aí ele coloca uma cerca em volta, que é o contrato. Ele fala, não compete, não solicite, e a porra toda lá. Só que a não pessoa fica toda ganhiste, travada. não operiste, Exato, não nada, porque o resto é tudo meu. É, tudo meu. Então, mas você sabe que eu acho que o que falta muito é, por exemplo, uma pessoa que tá fora do mercado, assim, ela não tem noção quanto que uma carteira de 70 milhões, 50 milhões, que é uma carteira mais realista, assim. Uma carteira de 50 milhões com 30% de diversificação em renda variável, quanto efetivamente aquela pessoa vai ganhar. Sim. E aí o escritório chama e fala, cara, vou te pagar 15 mil de fixo. Aí ele fala, filhão, tô lindo, né? 15 mil de fixo. E aí vai pra lá e assina o não compete, o não compete, não totite, não vai pra lá, não tudo. Não seja você, não pense, não fale, não... Só capte. E aí ele aceita achando que, puta, muito legal, porque no banco eu tinha uma carteira de 35 milhões, ganhava 5 mil reais e tinha meta pra caralho pra fazer. E aí quando ele olha isso, ele não tem noção, porque realmente ele não tem a informação. E aí foi um trabalho que a gente fez internamente, que foi de mostrar quanto cada volume de carteira gera de receita pro cara entender. Falar, você quer um fixo? Só que isso aqui você não tem. Exato. O que você prefere? Então você prefere... É aquela brincadeira do marshmallow, né? Você prefere comer um marshmallow agora ou esperar um pouquinho pra comer 2? Né? Então aquela fala, tem diabetes. Você já leu esse livro? Cara, não li o livro. Não, é muito bom. Não, é que esse Você lembra? Eu acho que é o teste do marshmallow mesmo que chama, se eu não me engano. Porque é muito legal, assim, às vezes a pessoa fala, e aquele cara que faz isso, aí você fala, qual o nome? Aí o cara dá uma sabonetada porque não lembra o nome. Mas é mais ou menos por aí, é o teste do marshmallow, acho que é. Eu tenho esse livro lá, mas é que eu tenho ele físico, senão eu mandaria pra você ver. Mas é muito bom, é um livro que, realmente, esse negócio que você falou é a máxima do livro, mas ele faz vários testes com pessoas de todos os lugares do mundo. Ele testa com pessoa da África, pessoa dos Estados Unidos, pessoa da Europa e assim vai. E ele entende que as pessoas que nasceram em lares que os pais já poupavam e já tinham um certo controle financeiro e que esperavam pelas coisas acontecerem com mais calma, tinham acompanhamento terapêutico, essa coisa toda para ter um psicológico mais equilibrado, as crianças, mesmo tendo 2 anos de idade, 3 anos de idade, já conseguiam se segurar mais, porque elas já vinham com o gene dos pais, já com aquilo já preparado. E as outras crianças que tinham mais aquela sensação de escassez, que morava na África, aqui no Brasil, regiões pobres e tal, naturalmente já comiam rápido, porque elas tinham aquela escassez já no gene também. É que a gente tem a inflação no gene, né? As pessoas da nossa idade... Se não comer agora, é melhor comer. Exato. As pessoas da nossa idade, assim, essa galera dos 30 anos, era criança quando ia no supermercado e a mãe falava, me ajuda a pegar as coisas porque estavam remarcando. E na outra semana você queria aquela mesma coisa, a mãe já falava, putz, não dá, porque o preço é 3 vezes o que era. Exatamente. Então a gente já vem com aquela sensação de vai no mercado e compra eu faço compra em atacadista, tá? Pra você ter ideia. Exato, o brasileiro tem essa sensação, normal. Então eu tenho que comprar em balde porque, putz, amanhã vai ser muito mais caro e eu não posso, então eu tenho que comprar. Mas você sabe que aproveitando esse teste do marshmallow, tipo, nada a ver com nada o que eu vou falar, mas ligou alguma coisa na sua cabeça. Lembrou. Uma vez, não me pergunte quando, nem onde, nem com quem, me falaram de um teste de personalidade, onde você identifica se a pessoa é mais imediatista, mais ansiosa, se é aquela pessoa que poupa mais ou mão de vaca, pela mistura. Quem não sabe a mistura é a proteína, né? A gente que vem lá Que lá de fora o pessoal fala que é o principal. A gente chama de mistura, exato, a mistura. É o arroz, o feijão e a mistura. É isso que a gente come. E aí você tem o cara que come a mistura primeiro. Você já viu? Tem o cara que come a mistura primeiro. Sim. Tem o cara que come a mistura junto com a comida. E sempre tem o babaca que deixa a mistura por último, que vem um e rouba a mistura dele, né? Sim, sempre acontece. Em família grande sempre acontece isso. E aí eles falam, no teste de personalidade, falava aquela pessoa que come a mistura primeiro é o cara que é o endividado, que é o que, putz, vai lá e ele usufrui do melhor da vida antes, porque a mistura geralmente é o melhor do prato.
Entre arroz e feijão é mesmo. Né? E aquele cara que come tudo misturadinho ali, que ele é o bom, ele vai misturando os prazeres da vida e tal. E o cara que deixa o prazer da vida pro final, e aí ele não aproveita merda nenhuma do prazer da vida, porque às vezes vem um babaca e tira esse prazer da vida dele, que pode ser, enfim, a morte, pá. Não sei. Mas já me falaram desse. Você já tinha visto esse teste de personalidade? Nunca vi. Mas tem tudo a ver. Você falou não tem nada a ver. Lógico que tem. Você tá pensando assim, como que você come? Como você come a mistura? Não, o meu é tudo junto. É tudo junto. Também porque depois comer ela sozinha também é meio sem graça. Mas eu acho que eu vou deixando mais pro fim. O negócio que eu fazia, eu e meu irmão, a gente fazia muito isso. E toda reunião de família a gente lembra disso. Era assim, minha mãe fazia o chiquinitos, né? O franguinho lá. E aí a gente pegava o franguinho, tinham 5 franguinhos. Aí 5 era meu, 5 era dele. Tinha que ser bem divididinho. E aí a gente ia comendo, eu pegava um franguinho desse e colocava do lado aqui, embaixo do prato. Ele ali e eu aqui. E eu colocava embaixo do lado do prato aqui, escondido. Então ele não via, e eu comendo. E aí ele comia. Aí depois ele também começou a fazer isso, mas olha o final. Eu pegava, comia tudo, ele também terminava de comer. Quando ele terminava, eu tirava o chiquinitos daqui e falava, olha, eu tenho, você não tem. Então, tipo, além de tudo, você era cuzão. Exato. Tipo... Aí ele começou a fazer também. Aí olha o nível que a gente chegou. Tipo, tinha 5 chiquinitos, a gente guardava, 3, tá ligado? Comia 2 com a comida e depois tinha 3. Aí, um tirava, eu tenho, você não tem, eu comia. Aí ele, eu também tenho. E aí ficava, quem deixou por último, entendeu? Então não é só questão de viver depois, é viver e mostrar pros outros que tem. Olha isso! Exato. É o cara que posta vídeo andando de conversível, e isso né? forma muito o caráter. Como que a pessoa depois vai lidar com as coisas. Se vai, por exemplo, postar andando de conversível, vai postar, se mostrar pros amigos e tal. Isso dita muito o que vai acontecer depois. E esse teste, voltando até ele, tem tudo a ver com a nossa vida, assim. Como que a gente é por conta dos genes e como que a gente é por conta da vivência também. Seu irmão é agente autônomo? Não, ele não é agente autônomo. Você não conseguiu converter seu irmão? Não, ele não quis. Eu acho que ele curte mais a ideia de, ser mais na vibe do meu pai, assim. Ele quis ir mais pra elétrica, eletricista e tal, e depois ele foi indo para um lado mais de rede, tecnologia, e aí hoje ele tem um salão de festas e ele tá lá, ele e meu pai trampando nesse salão, fazendo acontecer lá. Entendi. Você sabe que meu sonho é ser a nova Hebe, pra quem não conhece a Hebe, já falei muito da Hebe aqui, o Kaká não conhecia a Hebe, ele já pesquisou, talvez ele use até uma edição da Hebe e tal. Não é possível. Sem selinhos, só entrevista, então eu vou meter uma pergunta nada a ver. Você é casado? Sim, sou casado. Tem filhos? Não tenho filho. Mas pretende? Não pretende? Pretendo adotar. Que bacana. Eu pretendo adotar. É engraçado, toda vez que a gente fala disso, todo mundo, que legal, né? Mas a gente não quer adotar pra falar, temos um filho aqui adotado e tal. Não é por isso, é porque... É que ela não quer passar pelas bombas hormonais da gestação. Exato. Ela falou assim, eu não acho... E eu também não acho tão justo assim. Eu falei, você decide. Eu sempre tive esse pensamento, eu falei, você decide. Gostaria de ter filho? Sim, mas eu quero que ela decida porque é o corpo dela. Eu sei que vai mudar, eu sei que isso prejudica em relação a trabalho... prejudica em vários pontos. Por que ela tem que ser prejudicada e eu não? Aí eu fico naquele negócio falando, não, você decide. Se você quiser passar por esse processo, passe. E aí a gente conversando, batendo muito papo e tal, estamos chegando quase no finalmente de vamos adotar. Ou talvez pode até ser que a gente chegue um dia e falar, não vamos nem adotar, não vamos ter também. Ou pode ser que voltemos atrás também. Ou tanto faz, Dani. A gente pode fazer o que quiser, a vida é nossa, vai perguntar isso pra mim. Mas tem um estudo, até você falou disso, me lembrou outro estudo, que é tá na Netflix, que mostra o porquê que as mulheres ganham menos. É justamente por conta da gestação, não é por conta da mentalidade, ou porque é mulher e é mais frágil. Você se afasta do trabalho e aí você acaba tendo como opção, você fala, cara, eu quero curtir, eu sou mãe, eu tenho que estar ali, a presença, né? Porque quando você ela volta pro mercado, quando volta pro mercado, o homem ficou 2 anos, 1 ano a mais trabalhando. Exatamente. E 1 ano a mais estudando. E aí se você tem 2 filhos, são 2 anos a mais. Exatamente. E a mulher, mexe muito com a mulher. Eu sofri horrores no puerpério, então, enfim. Mas aí, então, você voltou, saiu da corretora, virou agente autônomo, saiu do banco, né? Virou agente autônomo. E como que foi esse processo? Você já foi direto pro comercial? Já fui direto pro comercial. Aí a gente tinha um modelo lá que era assim, era um modelo de basicamente 3 pilares. Era a cold call, o hot call e o atendimento. Então a gente fazia assim, cold call era um cara... É a Frozen fazendo ligação. Tipo isso, é a Frozen fazendo ligação. Depois dá uma esquentada, que era o hot call. Tá. Mas era uma pessoa só ligando pra lista que a gente tinha, que era a lista que eu nem lembro agora de onde que veio, mas era a lista. E a gente tinha muita lista.
E ele ficava ligando lá, ligando e marcando reunião. Quando ele marcava a reunião, ia pro outro pilar, que era o hot call. O hot call era uma outra pessoa, que era o Thiago Nigro, inclusive, e ele que fazia o hot call, ele que fazia as reuniões. Aí ele ia fazer a reunião, batia papo, fazia o planejamento do cliente e passava pro atendimento. O atendimento era eu. Então imagina você agora, nesse momento, que recebeu uma ligação do Thiago Nigro e falou pra ele, não posso falar, estou ocupado, não confio em você. Aí o cara está o quê? Bombando, você querendo o quê? Comprar um curso dele, isso querendo aí. dar dinheiro pra ele. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Comigo aconteceu muita coisa disso também, de tipo, lá atrás, quando eu treinava assessores, o cara também não dá bola. E hoje eu já vi que tem caras que eu sei, que eu vejo lá o nominho quando eu compro. E aí a pessoa agora deve estar sabendo. E aí ela fala, chupa, mané! Pois é, foi lá e pagou 2,5 pau pra ter uma aula online comigo. Eu falo, pô, eu te dei aulas presenciais, sabe? Por que você não valorizou naquela época? Mas é por conta do ego, basicamente. O ego, que é outro livro que eu acho que é muito louco também, que é o ego é seu inimigo. As pessoas acabam deixando o ego prejudicar elas. Poderia estar aprendendo com todo mundo. Eu acho que tem que aprender com todo mundo. Aprendiz a todo momento. Tipo, eu tô aqui, quero aprender com ele, com quem tá lá fora, com você, com todo mundo. Alguma coisa eu vou aprender. E alguma coisa eu também vou passar. E se a gente tiver essa troca de experiência, cara, a gente vai muito mais longe. O Kaká falou que ele aprende muito comigo. Ele falou que cada vez que ele senta do meu lado, ele aprende, assim, palavrões que ele nunca tinha ouvido na vida. Tá vendo? Horrores de palavrões. Mas aí, aprendeu? Coisa que você pode usar depois. Você consegue oprimir as pessoas depois. Eu nasci pra isso. E como foi essa construção? Porque o cold call, independente de quando, ele é um monstro. É um monstro. Um monstro. O telefone, assim, pra mim, ele ganha vida. Vira, tipo, Monstros S.A. Assim, eu entendo. E pra gente também virava, porque era assim, no começo que eu falei desse tripé, antes, lá atrás, em 2011, a gente não tinha esse tripé. O tripé era uma pessoa só, a gente fazia isso. Então, eu, o Thiago e as outras pessoas, os outros assessores estavam na mesa, todo mundo fazia essas 3 coisas de uma vez só. Então, eu fazia cold call, fazia o hot call e fazia o atendimento. Depois que a gente decidiu separar. Fazer hot call ou cold call não é fácil, óbvio, porque você está ligando para uma pessoa que você não faz ideia de quem seja e com medo danado de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Então, o grande problema do cold call é a rejeição e objeções. O processo de aprender o cold call e começar a criar motivação para fazer ele foi basicamente a gente criar um método de como que eu posso conduzir uma ligação sabendo que eu vou ser rejeitado. Então foi basicamente isso, a gente ligava sabendo, eu posso ser rejeitado a qualquer momento, mas eu tenho que ligar procurando ser interessante para essa pessoa e não só querendo abrir a conta dela. E o ser interessante era bater papo, igual a gente está fazendo aqui, tipo, como que eu posso conhecer mais sobre a vida da Dani? Elas são as perguntas que você está fazendo, tipo, você é casado? Como que era a sua família? Como que você chegou nesse patamar hoje? Pô, são coisas que todo mundo gosta de falar. É normal. Que ano que você voltou mesmo? Voltei em 2015. Gente, eu tô fazendo uma coisa muito errada, porque eu não ganhei ainda todo o dinheiro que você ganhou. Que eu peguei uma época diferente. 2015. Eu comecei a parar, acho que em 2017 já. Do banco, você fala? Não, da gente autônoma. Da gente autônoma eu comecei em 2013, 2017. Quando eu falo já parar, porque você dá uma bela diminuída na velocidade de captação. Eu passei a atender clientes e indicações. Mas você era sócia do escritório? Do Voldemort? Não. Então, esse eu acho que Voldemort me enrolou, né? Então, esse é o problema. Então, a culpa não é sua, né? Tipo, sempre tem a parcela de culpa nossa, né? Mas o grande problema é que o grande bônus que eu posso falar foi porque desde aquela época eu já mirava a sociedade desde o início. Não, eu virei sócia mesmo da operação, que aí foi uma operação nova que eu abri em 2017. E aí, em 2017, eu abri uma operação com outros sócios. Em menos de um mês a gente viu que não ia rolar, a sociedade não ia fluir como a gente queria, cada um tinha uma cabeça. Ficamos em 3 sócios aqui em São Paulo, os sócios de Porto Alegre montaram outra operação que tá voando, sabe? Os caras estão indo super bem. E em 2019, essa sociedade que eu fiquei de 3, a gente viu que, a gente tava atendendo base, sabe? Então eu tava atendendo minha carteira, o cara atendendo a carteira dele, e nós 2 juntos tínhamos quase 120 milhões, acho que, de custódia. Então, tava tudo bem, só que eu queria mais e ele queria isso.
Então a gente falou, cara, vamos seguir cada um seu caminho. E aí foi quando a Flap nasceu. A Flap nasceu em dezembro quase de 2019. Aí veio a pandemia em março de 2020. Deu aquela pancada. Mas acho que 2021 foi um ano muito bacana, mas um ano muito de aprendizado, porque essas questões que eu falei, assim, sobre liderança, né? Ser líder de escritório, ser empresário. A gente acabou aprendendo muito em 2021, entendendo que precisava, cara, você precisa dividir para conseguir multiplicar, no agente autônomo é isso. É isso mesmo, por isso que eu tô falando. O meu pulo do gato foi basicamente já ser sócio desde o começo. Ser sócio desde o início. Sentar lá com o Thiago, com o Henrique na época, a gente conversou, nós três, e falamos, cara, tem que ter participação, tá? Eu quero crescer, quero colocar grana na operação, então eu coloquei grana. Tava falando isso pro Lê. O Lê, de novo, é o videomaker, só pra vocês se situarem, mas no carro agora, a gente vindo, eu tava falando disso pra ele, cara, a gente não tem que vender o nosso tempo, a gente tem que vender inteligência. E eu falei isso ontem na mentoria que eu tava dando. Hoje os assessores, o problema dos assessores é que eles vendem tempo e não estão vendendo a inteligência deles. Ficam atendendo cliente de 10 mil, 5 mil, 50 mil e atendendo tipo 200 clientes desse e não tem um processo para atender 200, então ou ele diminui para atender menos clientes e clientes grandes, ou ele atende muito, mas com um processo digital bem feitinho para ele poder ter mais tempo para atender outros. E o problema do assessor é que ele vende tempo e não inteligência. E aí entra o ponto de que lá atrás eu não queria vender meu tempo. Eu falei, eu não posso me tornar assessor aqui de novo para vender meu tempo, para só prospectar, captar. Eu quero ser sócio, eu quero ganhar dinheiro no longo prazo, mas que esteja sendo construído isso aos poucos. E aí eu estava falando para o Lê sobre isso, que hoje a gente precisa entender como eu posso exponencializar o meu ganho além do que eu estou fazendo. Seja vendendo curso, seja dando palestra, seja tendo um time para poder crescer, seja tendo um escritório, seja ser sócio de um escritório, enfim, ser sócio de alguma empresa, ou até mesmo uma bolsa de valores, se tornando sócio de uma empresa que tem um upside legal, ou investindo numa startup pequenininha que você imagina que vai crescer, enfim. Tudo isso eu fico sempre, todo o tempo pensando, aonde que eu posso investir o meu tempo para que eu pare de investir o tempo daqui a um pouco tempo e comece a ganhar com inteligência. O que chegou? Nossa! O que chegou? Olha só, patrocina nós, patrocina nós. Starbucks Shopping Maia, patrocina nós. Olha só. Comida. Tá vendo? Vocês acham que é só no Flow, vocês acham que é só no Podpah? Aí aqui tem o quê? Coisas pra escolher. Ainda pode escolher? Os frappuccinos. Ó. O que é isso? Esse aqui é aquele... Você já tomou esse daqui? Não, é aquele chá verde com limão. É uma delícia isso daqui. Diurético pra caramba, né? Vamos tomar e correr no banheiro. Você vai fazer igual o Thiago, que parou o podcast pra ir no banheiro 5 vezes. Talvez aí você sim, tem ali de morango, de chocolate. Nossa, que nosso presidente legal. não vai tomar. Porque a gente pede pro chefe. É lógico. O que ele quiser. Escolhe aí. Isso aqui? É igual. Eu acho que é igual. Eu vou ficar com 2 e o resto, então. O que você vai pegar? Isso aqui tem morango? Vou tomar esse aqui de morango. Morango. Gente, que recepção sensacional. Você viu? Eu acho que os outros convidados não tiverem, senão vão ficar com ciúme. Vou ficar com ciúmes. E eu vou o quê? Eu vou comer. Porque o quê? Mas eu assumo que eu forcei a barra, viu, gente? Eu fiquei falando aqui. E aí? Porra, não conta, velho. A gente conta que eu sou legal, né? Inclusive, abri uma figurinha lá pedindo para os amigos falarem de mim no History. Estou esperando. Eu tô até com medo de abrir. Não. Relaxa. Abre sim. E é isso. O que a gente pode falar? Mas eu paro o assunto, eu esqueço do assunto muito rápido. Não, você tava contando da mentalidade. E aí, como que foi, então, assim, você mudou de escritório, mudou bandeira aí nesse meio tempo. O que rolou? Mudei. Eu tava como MN. Primeiro foi assim, M-Negro, que era o escritório que tava com o Thiago Negro. Depois eu fui, aí virou MN, que eu acho que foi uma cagada, essa que é a real, porque o nome Thiago Negro tava tão forte, e aí os sócios em conjunto decidiram, não, a gente tem que tirar o Negro. Porque o cara saiu, mas marketing, e saiu, vão buscar Negro e vão achar o escritório, porque ele falava em tudo quanto era palestra, em tudo quanto era vídeo e tal. Não fazia sentido, mas enfim, né, não decidi sozinho, caiu o Negro. Ficou só MN. E aí a gente começou a crescer, chegamos em um bi de patrimônio e tal, aí foi onde veio a proposta de um escritório, que estava como o maior escritório do país na época, que era Monte Bravo.
Aí a Monte Bravo fez a proposta da gente fazer a fusão. Fizemos a fusão em meados de 2020. Foi junho de 2020. E aí, em janeiro, aí trabalhei lá um tempo. Em janeiro, a gente não tava convergindo com as ideias, porque eu tinha vida de assessor também. E tava todo mundo Já de tava casa. bombando. Já, o Vida de Assessor. Já tava vendendo curso, mentoria, já tava fazendo, já tava relevante. Mas nada assim que eu tava me dedicando 100% como eu tô hoje. Tá. E aí na época eu falei assim, bom, não tava convergindo as ideias, porque a Monte Bravo falou, pô, tem que estar o tempo todo só com a cabeça aqui. Eu falei, mas eu no final de semana faço aquilo e aqui tá tudo bem. E um outro problema é que eu respeitei a pandemia até tomar vacina, tomar a segunda dose. Depois que eu tomei a segunda dose que eu comecei a sair e tal. Isso também eu sei que prejudicou nossa relação. Então a gente decidiu, falou, não, tudo bem, então vamos cada um para um lado. Aí comprou a minha parte, né, pagou a minha parte, que eu já tinha uma relevância também. Já ganhou dinheiro aí? Já ganhei dinheiro aqui. Puta aí que deu pariu, o cara é uma máquina de ganhar dinheiro. Não. E aí, ainda vai ser. Mas aí eu peguei e falei, pô, agora tem um colchão aqui pra ficar uns bons anos aqui sem trabalhar tranquilo. Mas óbvio que eu não vou fazer isso. Vou aproveitar a onda, a maré e vou surfar. E aí foi onde eu coloquei força total na vida de assessor. Aí não tinha ninguém no time. Aí contratei gestor de tráfego, designer, videomaker. Aí veio a porra toda, publicitária, atendimento. E aí foi. Ele paga bem? Tem que vender inteligência. Foi o que eu falei. Aí por isso a gente vê essa conversa. Tem que pagar bem. Desde que esteja vendendo mais inteligência, entendeu? Entendi. Mas o crescimento também. Sabe aquela visão de dono? Assim? Então, mas efetivamente você saiu da Monte Bravo quando? Assim. Janeiro de... Nossa, é bom, hein? Nunca tinha tomado esse. Eu nunca quero pegar essas coisas porque eu falo, eu acho que eu não vou gostar. Agora, pronto, é Starbucks, vou tomar mais. Então, eu saí em janeiro. Dia 10 de janeiro, dia 12, alguma coisa assim. Aí foi o meu último dia De lá. 21 ou 20? De 21. É recente. Um ano. Tá completando um ano agora. Achei que fazia mais tempo que você tinha saído. Não, foi em 2020 a gente fez a fusão. 2021 eu saí de lá. E 2021 mesmo, já no dia seguinte, já tava 100% E como foi, assim, desvencilhar dos clientes? Porque essa é a parte mais difícil, assim. Não, pra mim foi tranquilo, porque eu já não tava mais atendendo clientes em 2020. Tá. Início de 2020 eu comecei a passar meus clientes, porque eu já era gestor de escritório. E eu falei, pô, eu não posso atender clientes. Porque a gente já tava com um time de 60 pessoas, só de assessor, mais um tanto ainda de back-office e tal. E aí eu falei, eu não posso atender cliente, porque quando eu atendo cliente, naturalmente eu não dou atenção pro meu assessor. E era um conflito de interesse muito grande, porque como assessor, eu ganhava a bolada na hora. Eu fazia receita e ganhava lá os 30, 40 mil reais numa pancada. Sim. Só que cuidar de um time, eu não ia ganhar 40 mil do time. Então eu falei, não faz sentido eu ter base, porque se eu tiver base, eu ganho dinheiro agora. E vai focar na base também. Exato, só que o meu escritório não cresce. Então a gente, como gestor, a gente decidiu passar a base, e eu atendi uma base lá de já tá uns 200 e poucos milhões. E eu falei, bom, eu tenho que passar. Aí eu comecei a passar e criar um time. E esse time, eu que era líder desse time. Depois eu deixei de ser líder desse time, virei head de todos os times, começamos a crescer, então eu já não atendia mais clientes. Eu conversava porque eu fiz muita amizade com os clientes. Mas não era uma coisa que foi difícil de fazer, não. Tipo, a passagem de cliente não me doeu nada. Financeiramente, dá um pênalti. Mas eu sabia, de novo, olhando pro segundo marshmallow lá na frente, né? Eu falava, não, eu vou olhar lá pra frente. Porque se eu tiver com a minha carteira, eu vou ganhar muita grana. Só que eu não vou conseguir criar esse equity aqui, entendeu? Entendi. E assim, foi quando o Vida do Assessor também deu um boom, né? Porque você acabou se dedicando efetivamente a ele. E foi o que me deu mais ideias também, né? Porque eu tava como líder. Eu olhava a dificuldade dos assessores e falava, isso daqui dá um bom vídeo. Vou gravar no final de semana. Eu gravava 3, 4 vídeos numa tacada só. Ainda sem eu ler. Sozinho. E eu que editava tudo. Ficava mais ou menos, né? Mas era interessante. Eu consigo perceber quando você entrou na empresa. Dava pra perceber. Principalmente agora. Agora que ele investiu nos treinamentos. Meu Deus do céu, mudou demais. Que é uma coisa que eu falo pros assessores. Eu falo, pô, se você não investir em você, no seu treinamento, em se tornar melhor, não vai dar bom. Vai ser mais um. Você vai ser tipo aquela pessoa que fala de, é técnico e tal, eu sei ações, eu sei qual ação vai subir.
Na real, foda-se, tipo, o cliente não tá ligando pra rentabilidade, o cliente tá ligando pro quanto você tem de conhecimento que você pode passar pra ele. Se não tiver isso, não adianta nada. Então, nessa época aí, eu só fui contratar toda essa galera porque eu tinha o conhecimento, eu sabia fazer. Que é um paralelo que eu faço com os assessores também. Eu sabia fazer, eu sabia editar, eu sabia fazer um certo designzinho ali, mais ou menos. O que eu tava fazendo era o suficiente pra impactar as pessoas, tranquilo. Só que eu falei, pô, não faz muito mais sentido eu ter um time que faz comigo e a gente cresce junto. E eles se tornam sócios do negócio e a gente vai crescendo. Era muito mais vantajoso. E hoje, o que eu olho para os assessores e penso, o que eles deveriam fazer é pensar sempre em time. Eu não consigo comer uma melancia sozinho. Eu tenho que trazer mais pessoas para comer. Ou eu tenho que ficar comendo aos pouquinhos, eu demoro muito mais. Então, tipo, o assessor, ele tem que convidar pessoas para trabalhar junto com ele. Pô, tem que ter um back-office, tem que ter copy. Pô, pra mim, um assessor, ele é uma empresa. Ele tem que olhar como uma empresa. Se uma empresa tem copy, se uma empresa tem videomaker, se uma empresa tem marketing digital, se uma empresa tem tudo isso, o assessor que fizer isso, ele vai sair na frente de todos os outros assessores. Porque os assessores ficam pensando só em... eu tenho que fazer minha receita, eu tenho que fazer... É 1 a 1, né? É 1 a 1, Captação 1 a 1. só eu domino, eu sei fazer. Esquece isso, cara. Tem que ir pra cima, tipo, colocando um outro time junto de você. Pessoas que entendem de renda fixa atrás de você, pessoas que entendem de renda variável. Não vai você que se meter a besta de falar, não, eu sei qual ação que vai subir, vou analisar o gráfico. Besteira, acho que não faz sentido. Então acho que por isso que cresceu o Vida.